Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. São Paulo fecha acordo com mais um Tricolor, preparando o anúncio oficial, vai sair entre hoje ou amanhã no máximo, tá? Vamos falar sobre Jonathan Calleri, que deve renovar contrato com o São Paulo. Tudo sobre o jogo de hoje entre São Paulo e Náutico pela Copa do Brasil. Lucas vai jogar? Arboleda vai voltar? E aí, como que tá a situação dos lesionados? Tudo isso eu te conto a partir de agora. E também falo sobre Antony, que pode render milhões aos cofres do Tricolor, fechou? Deixa o like, comenta, compartilha pra geral. Vamos para as informações então. Hoje o São Paulo faz aí a sua estreia na Copa do Brasil e em casa, inclusive. O Tricolor enfrenta o Náutico às 9h30 da noite com o Morumbi cheio. Não vai estar lotado, mas vai estar cheio aí. Pelo menos 30 mil pessoas devem comparecer ao estádio hoje. Bom, para essa partida, Zubeldia ainda não terá as voltas de Lucas e nem de Arboleda. Lucas se recupera de um trauma no joelho, já treina com bola, com o elenco, mas ainda não está 100% fisicamente. A Arboleda segue com aquela sobrecarga muscular e também não está 100%. Oscar é outro que também não volta, tá? Mais uma vez, São Paulo aí cheio de desfalques. Assim, a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje é Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese na direita, Juan, Alan Franco na zaga com Enzo Dias na lateral esquerda, Bobadilha, Marcos Antônio e Matheus Alves no meio de campo, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva no ataque. Lembrando que o Náutico, gente, está no Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Mesmo com todos os desfalques aí, a obrigação do São Paulo vencer hoje não tem jeito, não tem a menor desculpa para sequer um empate hoje jogando em casa com um time muito superior ao do Náutico, uma folha salarial absurda, muito maior do que a do Náutico, não tem desculpa. A real que eu acho bem difícil São Paulo sequer empatar essa partida, não tem como São Paulo não vencer essa partida, tá? Qual o seu palpite pro jogo de hoje? Comente aqui abaixo que eu quero muito saber, tá? Bom, São Paulo apresentou o balanço financeiro de 2024 com alguns problemas, né? E entre eles, um prejuízo gigante no departamento de futebol. São Paulo teve prejuízo com o departamento de futebol, tanto de Cotia quanto também do time principal. Segundo o balanço, esse prejuízo foi de 72 milhões e 800 mil reais. A arrecadação foi de 582 milhões e 900 mil reais, maior do que em 2023, quando o clube se sagrou campeão na Copa do Brasil. Inclusive, esse valor de arrecadação eu tô falando só do futebol, tá? Só com o futebol. Se for levar em consideração outras áreas do clube, a arrecadação aí chega a 731 milhões e 900 mil reais, recorde, tá, rapaziada, da história do clube de arrecadação. É a maior arrecadação da história do clube. Foram só de marketing, foram 234 milhões e 900 mil reais, só pra você ter uma noção, tá? Mas, voltando aqui só com o futebol, o gasto foi de 655 milhões e 700 mil reais. Um grande prejuízo, repito, no futebol, tá? Vou detalhar aqui para ficar bem claro. 582 milhões e 900 mil reais foi o que o São Paulo arrecadou com o futebol, tá? Mas o gasto foi de 655 milhões e 700 mil reais. Agora, se for englobar toda a arrecadação em outras áreas, aí são mais de 731 milhões de reais, 732 milhões de reais arredondando, né? Em matéria, o Estadão destacou ali os gastos e a receita. Por exemplo, os gastos que o clube teve em 2024 foram 204 milhões gastos com pessoal, né, salários, benefícios e encargos sociais dos atletas, treinadores, técnicos e demais funcionários do clube. 109 milhões e 800 mil reais em direitos de imagem, 25 milhões de reais com encargos trabalhistas, enquanto a arrecadação são os seguintes: 239 milhões e 400 mil reais transmissão de TV e premiações, a arrecadação com bilheteria 96 milhões de reais, venda de atleta 93 milhões e 300 mil reais. Mas olha só, olha esse número, 96 milhões de reais com bilheteria. O São Paulo arrecadou mais com bilheteria do que com venda do jogador. Arrecadou mais com bilheteria do que com o patrocinador master do clube. Eu sempre falo aqui, vou repetir, o maior patrocinador do clube é o seu torcedor. Não fosse a eliminação para o Botafogo nas quartas de finais da Libertadores, o São Paulo teria ultrapassado 100 milhões de reais de bilheteria.
Olha a importância que você, torcedor, tem no São Paulo Futebol Clube. Você é gigante, você é o maior ídolo do São Paulo Futebol Clube. Bom, lembrando que em 2024 tivemos o déficit aí de 287 milhões de reais, o maior da história do clube. A dívida total chegou a 968 milhões e 200 mil reais após uma manobra da gestão para não fazer chegar aos 1 bilhão, né? Porque não fosse essa manobra, São Paulo bateria 1 bilhão de dívidas com toda certeza, mas não adiantou. É a maior dívida da história do clube. Foi a maior arrecadação na história do clube? Foi, mas também o São Paulo teve a maior dívida do clube e o maior déficit também, né? A diretoria tá desesperada e esse ano deve vender algumas joias de Cotia, além de outros jogadores também. Aguarde e verás. Bom, e amanhã o contrato de Cédric Soares com o São Paulo se encerra, gente. A não ser que após a postagem desse vídeo o clube tenha acertado a renovação. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de abril, segunda-feira, às 10 horas da noite, 10h10 da noite, tá? Bom, até então a renovação ainda não foi anunciada. Cédric conquistou o espaço no São Paulo, hoje é titular absoluto, peça importante no time de Zubeldia. O lateral vem recebendo algumas sondagens da Europa, mais precisamente de Portugal. Há algumas semanas, o São Paulo já iniciou a negociação pela renovação de contrato com o Cédric. O contrato atual foi assinado por 3 meses, contrato de experiência, encerra amanhã e pá. O Cédric recebe um salário simbólico e o clube negocia uma valorização justa e que caiba no bolso, né? Segundo a jornalista Priscila Senhorães, que inclusive eu passei do lado dela no Morumbi, mas fiquei com vergonha de tirar a foto. Na próxima eu não vou perder essa oportunidade não. Segundo a jornalista, gente, São Paulo está perto aí de acertar a renovação de contrato com o Cédric Soares, tá? Ela afirma que as partes já têm um acordo fechado, né? Restam alguns detalhes burocráticos e o anúncio oficial apenas. O novo contrato será assinado até o final desse ano, já falamos aqui no canal inclusive sobre isso, e ainda terá uma cláusula de renovação automática até o final do ano que vem, tá? Para isso ele terá que atingir algumas metas que serão estipuladas no novo acordo. Enfim, aguardando o anúncio da renovação, tomara que acerte, e deve ter acertado já realmente, né? O anúncio deve acontecer entre hoje ou amanhã no máximo. Não dá pra ficar com o Igor Vinícius de novo como titular, né? Pelo amor de Deus. E o Caleri iniciou o tratamento aí para recuperação na cirurgia, né? Como todos já sabem, o atacante deve perder o restante da temporada. Ele tem contrato com o São Paulo, inclusive até o final do ano que vem, né, nação? Eu até cheguei a questionar aqui no canal e no canal principal também, se o Caleri iria renovar com o São Paulo, né? Porque ele vai perder uma boa parte aí da temporada por conta de lesão, né? Outrora eu noticiei aqui que a diretoria de São Paulo já tinha interesse em renovar o contrato de Caleri, isso mesmo antes da lesão, né? Desde o ano passado existe esse interesse em renovar o contrato do Caleri por mais um ano. E agora, segundo o jornalista Alexander Vieira, Caleri deve renovar com o tricolor. Caleri renovará seu contrato com o São Paulo por mais um ano, tá? Ou seja, o novo vínculo será assinado até o final de 2027. A ideia é recuperar o tempo perdido aí por conta da lesão, né, gente? Caleri renovará, mas após o término do seu contrato em 2027, né, ele vai deixar o São Paulo, cumprirá o contrato aí, né, e depois volta para a Argentina, para o All Boys, clube que revelou para o futebol. Para você, o São Paulo faz bem em renovar o contrato de Caleri? É uma boa renovar o contrato do Caleri? Comente aqui abaixo a sua opinião. E a próxima janela de transferência, gente, vai ser muito importante para o São Paulo fazer grana, tá? O clube precisa muito fechar o ano com superávit, tá? Não é um desejo, não é uma opção, é uma obrigação por conta do FDIC. E aí, rapaziada, o São Paulo tem nomes aí pra vender, né? Nomes fortes no mercado, como Pablo Maia, Bobadilha, Rian Francisco e por aí vai. O São Paulo ainda pode fazer grana com jogadores que nem aqui estão mais, né? Como é o caso do Antony, por exemplo, que tá voando no Real Betis. Inclusive, alguns clubes da Europa já demonstraram interesse em sua contratação. Antony está emprestado ao Betis até junho deste ano, salvo engano, tá emprestado pelo Manchester United. O Betis quer a permanência de Antony lá no clube, né? Inclusive, o elenco do Betis já cogitou até fazer uma vaquinha pra permanência do Antony lá, pra comprar o Antony, pá. Mas isso parece que não foi pra frente, tanto que o clube espanhol já está tentando negociar a extensão do empréstimo de Antony. Se eu não tiver enganado, tem uma cláusula no contrato que permite o Betis estender o vínculo de empréstimo, tá, rapaziada? Mas aí aparece o Atlético de Madrid na parada, louco pra levar o Antony pra lá, viu, gente? O Manchester deseja aí mais ou menos 40 milhões de euros para vender o atacante brasileiro.
O São Paulo, de olho em toda essa movimentação, tá só aqui na espreita esperando as migalhas, né? Que, por sinal, uma migalha bem interessante, né? O São Paulo tem direito a 3,5% do mecanismo solidário da FIFA, ou seja, caso aconteça uma venda nesses valores aí de 40 milhões de euros, o São Paulo teria direito a 9 milhões e 300 mil reais do valor da transferência, tá? Se isso acontecer, obviamente. Valor esse que é mais do que o dobro, quase o dobro, na verdade, do que o São Paulo acertou a venda do Wellington Rato pro Vitória, por exemplo, né? Enfim, o tricolor está de olho na movimentação, na situação do Antony. Vamos aguardar, grana à vista chegando, vai ser muito importante pro São Paulo, inclusive. Dificilmente o Antony não será vendido na próxima janela de transferências, ou seja, grana nos cofres do tricolor do Morumbi com toda certeza, tá? O Casares ainda sonha com a volta do Antony, tá? Mas isso não deve acontecer, não. São Paulo deve embolsar a grana realmente com a venda dele na próxima janela de transferências. Isso é muito importante para o clube, né? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Pós-jogo hoje no canal principal, é nóis!